Olá, eu sou Marcelo Katayama e nessa série de vídeos eu quero trazer para você como lidar com sentimentos, emoções e situações no dia a dia que muitas vezes geram um desconforto bastante grande para a gente. E nesse vídeo de hoje gostaria de falar sobre como lidar com o medo. Medo? Medo, porque o medo é um sentimento muito presente no nosso dia a dia. E ele aparece de formas muito distintas, desde uma leve preocupação até um pânico, um pavor muito grande. E para lidar com o medo, eu preciso entender qual é o gatilho, o que está disparando esse medo em mim. E muitas vezes o que está disparando pode ser tanto um evento externo, algo que eu esteja vendo, quanto algo que eu esteja imaginando aqui dentro da minha cabeça, um pensamento, algo que eu esteja imaginando dentro da minha cabeça. A segunda coisa que eu preciso perceber é qual é a função do medo, para que serve o medo. E o sentimento de medo serve para mostrar para a gente que existe algum risco, algum perigo que o meu sistema está captando. O lance é o seguinte, existem dois tipos de risco, um risco real e um risco imaginário. Risco real é você estar na rua e vem um sujeito com uma arma correndo na sua direção. Não precisa ser nem com você o problema, você está numa situação ali onde existe um risco real à sua integridade física. Risco imaginário é você estar construindo na sua cabeça possibilidades de coisas que podem vir a acontecer caso se, aquela história do e se. Se a gente observar, situações de ansiedade tem muito a ver com isso, é um medo imaginário, é um medo que eu vou construindo na minha cabeça de possíveis consequências de coisas que eu nem sei se vão acontecer realmente. Eu tenho uma prova para fazer amanhã e eu já estou imaginando que eu vou mal na prova, e ao imaginar que eu vou mal na prova sem ter feito a prova, isso já vai disparando medo, já vai disparando ansiedade. Então, quando eu começo a compreender qual é o gatilho, e esse gatilho é um gatilho real ou imaginário, eu já começo a aprender a lidar melhor com o medo. Segundo, perceber qual é o risco, porque às vezes o risco é pequeno, às vezes o risco pode ser muito grande. E o que diferencia um risco pequeno do risco grande? É a sua habilidade de lidar com as consequências daquele risco, daquele fato, caso o pior cenário aconteça. Então, quando eu começo a aprender a perceber isso, o medo, que muitas vezes aparece de uma forma muito intensa, ele pode começar a diminuir de tamanho. E as preocupações, que são coisas muito pequenas que ficam rodando na nossa cabeça, e conforme elas vão se juntando, elas vão se tornando grandes, elas também podem ir diminuindo, tomando uma proporção um pouco mais real em relação ao tamanho do problema. Por exemplo, o seu filho vai para a escola e você fica preocupado porque você descobriu que um amiguinho dele estava com um resfriado. Para algumas pessoas isso é uma leve preocupação que passa quase que despercebido na cabeça, e tudo que eu preciso fazer é ficar de olho se meu filho vai ter febre ou não. Para outras pessoas isso pode ser motivo de pânico. Como assim? Tem uma criança doente no mesmo ambiente que o meu filho. O que muda entre uma situação e outra? É a nossa habilidade de lidar com aquelas consequências. Se eu sei lidar bem com uma criança doente e consigo me manter num estado equilibrado, entendendo que isso faz parte do desenvolvimento imunológico da criança, ok. Se eu vejo uma criança doente e eu entro em pânico, a tendência natural desse medo vai ser muito grande. Então, a gente pode aí olhar para as possíveis consequências e ver como é que eu lido melhor com essas consequências, porque isso faz com que esse medo, embora seja grande, ele seja um medo mais controlado, eu consiga controlar a intensidade disso, porque eu não deixo a minha cabeça ficar disparando cenários e cenários e cenários, todos eles muito negativos. Então, percebeu que ficou com medo de alguma coisa? Olha, se pergunta, qual é o risco? Eu sei lidar com essas consequências? Porque se você souber lidar com essas consequências, geralmente a gente fica tranquilo. Não sei lidar com essas consequências. Quem são as pessoas que poderiam me ajudar? Onde eu posso buscar ajuda para lidar com essas consequências? E a partir daí, a gente começa a tornar esse monte de medo imaginário em coisas mais reais, em coisas mais consistentes, uma forma mais consistente de lidar com tudo isso que a nossa mente vai criando. Espero que dessa forma você consiga viver de uma forma um pouco mais leve, de uma forma um pouco mais suave, para a gente poder ter uma vida mais feliz. Um forte abraço.